Boa noite, servidores. Recebe no live, vai lá. Boa noite, servidoras e servidores. Estamos iniciando a nossa live especial sobre educação pública no município de Blumenau. E como tem sido esse trâmite desde o decreto de emergência e a suspensão das aulas, como a gente vem dentro do município de Blumenau, mais especificamente aí o Serviço Público Municipal, a Secretaria de Educação, o Sintraceb, enfim, vem discutindo a questão do ensino não presencial dentro de Blumenau. Bom, hoje, para acompanhar a nossa live, temos convidados especiais, temos a professora Audrey. Boa noite, Audrey. Cada uma aí na sua casa, não podemos estar juntos nesse momento. Boa noite. Boa noite, servidores e servidoras. Boa noite, colegas. Fico muito contente de poder contribuir, né, de alguma maneira com todos vocês, discutindo, contribuindo, refletindo, né, sobre essas questões que fazem parte, né, do nosso dia a dia. E se eu puder ajudar, né, de alguma maneira, eu fico feliz. Obrigada. Também com a gente a professora Joana Zucco. Boa noite, Joana. Boa noite, Geice, Audrey, Sueli, boa noite, servidoras e servidoras, boa noite a todos que nos acompanham na live. Pretendemos, nesse momento, trazer algumas análises de todas essas situações que envolvem o processo de ensino-aprendizagem nesse momento pandêmico que estamos vivendo, né? Como disse a Audrey, esperamos poder contribuir e esclarecer algumas dúvidas e encaminhamentos para os nossos colegas professores e professoras que estão na linha de frente desse trabalho maravilhoso que está sendo feito, né? E também a nossa companheira Sueli, direto de Florianópolis. Boa noite, Sueli. Oi, olá, servidoras, servidores, nossos companheiros aí, já vejo aí que tem umas aposentadas, né, que eu também sou aposentada. Então, temos aí bastante informações, eu acho que esse debate, uma conversa, a gente não vai trazer receita aqui, ninguém tem essa ideia de trazer alguma receita, mas aqui eu acho que é um momento assim de a gente fazer um debate, uma conversa, para acalentar um pouquinho os corações e as almas dos nossos companheiros que estão aí na frente dessa luta, não só da educação, mas da assistência, da saúde, e tantos outros servidores aí que estão já lutando aí para que a gente evite essa pandemia o quanto a gente puder. Lembrar que hoje o nosso dia começou com uma notícia muito triste, né? A gente, infelizmente, tivemos a triste notícia do falecimento da Vanessinha, uma companheira de luta, linha de frente, batalhadora, conforto à família. O dia foi muito difícil para todo mundo, era uma pessoa muito próxima, conhecida, enfim, servidora pública, dedicada e que nos pegou de surpresa e coração um pouquinho apertado no dia de hoje. Mas vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho. Acho que para a gente começar a conversa, meninas, eu vou trazer um pouquinho a cronologia de como chegamos no dia 5 de maio de 2020, né? Então, a gente tem aí, no início de março, no dia 17, o decreto de suspensão das aulas pelo governo estadual, né? Esse decreto depois foi feito pelo governo municipal, uma versão aqui no município, e a gente teve a suspensão das aulas. Já no dia 24, aí começou toda a loucura de discussão como é que a gente vai trabalhar a educação em Blumenau. Aí, no dia 24, a gente teve uma live do prefeito com a secretária Patrícia, falando sobre o ensino não presencial na cidade de Blumenau e um plano que eles tinham de ação para esse momento, e dizendo que havia consonância com o Conselho Municipal de Educação, sendo que o mesmo ainda não tinha se reunido, né? Então, colocando aí um pouquinho a carroça na frente dos bois. No dia 26/3, o Conselho Municipal de Educação fez a primeira reunião para discutir a resolução de como é que poderia, o que seria permitido aí para as entidades prepararem o seu plano de ação. Já no dia 26 de abril, janeiro, fevereiro, março, nós chamávamos a atenção no programa da Rádio do Sintraceb naquela quinta-feira sobre a questão do ensino não presencial, como é que a gente tinha que discutir com calma. O primeiro momento era o momento de a gente resguardar as vidas, organizar o serviço público para fazer o atendimento à população. Tínhamos que discutir muito bem como é que a gente ia fazer isso, porque lá atrás a gente já apontava algumas preocupações com a questão da desigualdade do atendimento, de como é que os profissionais iam conseguir trabalhar, iam poder trabalhar, como é que ia acontecer esse planejamento, enfim, tudo de dúvidas e perguntas, enfim, naquele primeiro momento de home office e tudo que
aconteceu. No dia 27, o Conselho Municipal teve a segunda reunião para discutir a resolução e fazer o plano de ação, né? Tipo, o roteiro do plano de ação. No dia 30, o Conselho Municipal, então, ele aprova essa resolução. No dia 2, ela é publicada. E no dia 2, aí eu quero lembrar, nesse meio da cronologia, das ações que a gente fez. A gente já pautava na rádio. No dia 2 de abril, nós encaminhamos por e-mail algumas perguntas para a Secretaria de Educação, até hoje sem resposta, né? Isso foi no dia 2/4. No dia 6, iniciou-se as aulas não presenciais no município de Blumenau, sem o plano de ação ter sido aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. E isso aqui, para nós, é um ponto muito importante. No dia 9, voltamos a pautar isso no programa da rádio, chamando a atenção, né, do que a gente já estava recebendo de demanda de servidor sobre um excesso de trabalho que estavam recebendo nesse primeiro momento, não respeitando o horário de descanso, era bombardeio de mensagens e solicitações, e tem que falar com a família, tudo muito no afogadilho. Então, a gente já vinha chamando a atenção para algumas preocupações. E no dia 9, nós encaminhamos uma nova solicitação à Secretaria Municipal de Educação, sem retorno ainda até a data do dia 5 de maio. No dia 13, era o prazo final para a entrega dos planos de ação das unidades, Secretaria Municipal de Educação e escolas particulares ao Conselho Municipal. No dia 23, pautamos novamente que o plano estava rolando no município de Blumenau, sem o aval ainda do Conselho, pontuando todas as demandas trazidas pelos servidores e acompanhadas de perto pelo Sintraceb, que a gente já fez inúmeras intervenções junto à Secretaria sobre inúmeras situações que têm acontecido. No dia 20, deixa eu me lembrar aqui, no dia 23, programa de rádio. No dia 24, nós protocolamos ao Ministério Público todas as demandas trazidas pelos servidores, nas quais a gente tenta respostas oficiais do governo, através de ofício, e-mails de forma oficial, e não tem. Então, no dia 24, a gente protocolou no Ministério Público. No dia 27, nós protocolamos novamente perguntas à Secretaria de Educação através de ofício, aí o Sérgio foi lá, carimbou o ofício. No dia 27, que ainda continua sem resposta. No dia 27, o Conselho Municipal criou as comissões para analisar os planos de ações. No dia 28, houve uma reunião dessa comissão e decidiu-se por fazer uma reunião das comissões de educação infantil e educação básica, não só com as pessoas da comissão especial dos planos, porque era uma demanda muito grande de trabalho. Então, no dia 30, teve a primeira reunião dessa comissão unificada para discutir os planos de ação. No dia 30, também tivemos o nosso programa de rádio, em que a gente continuou pontuando essa situação da educação e colocando nosso entendimento sobre. Bom, ontem, no dia 4, o Conselho teve mais uma reunião, que ela foi interrompida para acompanhar a live da secretária. Hoje, novamente, a comissão se reuniu para falar sobre aprovar os planos, para passar pelas comissões para ir para a plenária do Conselho. E amanhã, no dia 6 de maio, um mês depois, olha só que coincidência, um mês depois de iniciar as aulas presenciais, é que o Conselho vai em plenária discutir o plano de ação apresentado pela Secretaria Municipal de Educação. Então, essa é uma cronologia de tudo que aconteceu nesse um mês e meio aí. E aí, nós, como sindicato, temos chamado a atenção de inúmeras situações, sobrecarga de trabalho, a não estrutura, que a gente não tem estrutura para trabalhar isso da forma como foi feita, assim, não se teve o cuidado de entender se os trabalhadores, ou que teve, a gente solicitou, a prefeitura não respondeu, a Secretaria de Educação, de saber se os profissionais tinham acesso a esses meios, como é que seria para esses trabalhadores para fazer o planejamento, enfim, não se levou em consideração, no nosso entendimento, a questão do trabalhador. E aí, eu jogo já para a Alda e trazer um pouquinho de como é isso na ponta, sendo professora de educação infantil. Né? A gente tem a nossa visão como sindicato, das coisas que a gente recebe dos servidores, as demandas que a gente leva, o nosso entendimento, as discussões que a gente tem feito nesse período. Mas aí, eu queria que a Alda trouxesse um pouquinho, Alda, como é que é isso no dia a dia de um professor de educação infantil. Então, boa noite novamente, né, para as pessoas que acabaram de entrar.
Tem muita gente entrando agora, dizendo boa noite, colegas de trabalho, amigos. Muito importante ter a presença de todos. Então, muito bom, né, Geice, fazer essa recapitulação da cronologia, porque nos remonta lá no início, né? E eu estava me recordando aqui, aquela semana ali do dia 17, 18 e 19 de março, onde a gente começava a preparar as famílias, né, e informá-los de que o CI estaria fechado, né, e de tudo que, porventura, talvez fosse acontecer. Claro que a gente nem imaginava, né, a gente já cansou de falar sobre isso, situação sem precedentes, né, e eu trouxe um pouquinho aqui, né, eu tive a oportunidade de estar falando com alguns grupos, né, de professoras de educação infantil, né, então surgiram várias questões, né, e a gente achou por bem, né, e relevante estar trazendo as questões, né, e dividindo elas em 3 pontos mais importantes, né, que para nós, né, da comunidade da educação infantil, seria interessante a gente estar relembrando e estar trazendo à tona, que é como as fragilidades que a plataforma, né, Google for Education nos traz hoje, né, o trabalho dos professores, né, para ter o acesso, para ter o vínculo, né, com o acesso à plataforma e o vínculo com as famílias, e, consequentemente, a comunidade, né, as famílias das crianças lá do CI. Então, eu começo falando um pouquinho, né, sobre as famílias, né. Hoje, a educação infantil, quando se fala em ensino à distância ou modelo não presencial, né, para a gente foi uma situação super nova, né, e difícil, muito difícil, né. Então, como muitas pessoas sabem, né, a tecnologia, a linguagem digital é uma dificuldade para muitas pessoas, não só para as mães e os pais, mas também para muitos professores, né? É uma luta diária, né? Então, o acesso a essa plataforma, né? Por quê? Né? Porque a capacitação e a qualificação do professor realmente, no início, foi um empecilho, né? Foi um obstáculo, digamos assim, né? Porém, graças a Deus, a gente conseguiu, digamos assim, com muito esforço, né? Com muito estudo, pesquisa e parceria dos colegas professores, né? O acesso, então, a essa plataforma. A gente teve ali o apoio da coordenadora, da direção, né, orientadas, né, ali pelas coordenadoras que estão inseridas na plataforma. Porém, hoje, né, eu volto a reiterar, existem uma série de situações que envolvem a parte técnica e a parte prática disso tudo, né, que são os sentimentos, né, que são as emoções. De maneira nenhuma, hoje a gente vem fazer essa conversa, né, de maneira a não imaginar, como a Geice já falou, de recordar o dia de hoje, né, que foi um dia difícil para muita gente, foi um dia triste, realmente. Porém, isso engloba muitas questões, né, e a gente tem que ser positivo em alguns momentos, e tem algumas coisas que têm que ser discutidas. E aí, falando na necessidade que essas famílias têm, né? E na necessidade que o professor tem também, né? Porque o professor, quando ele está lá no CI, que ele faz o seu planejamento, né? Ele faz o planejamento para as crianças, né? Hoje, quando a gente pensa em fazer o planejamento, que foi outra dificuldade, né? A gente está fazendo o planejamento para as famílias, certo? É um planejamento analisado, educado, orientado, né, para as crianças numa época de pandemia, para o ambiente doméstico, né? E é aí que a gente começou a perceber que talvez
o retorno disso não seria aquele retorno que a gente está acostumado, o retorno pedagógico, digamos assim, né? Então, tem aí, ali, como eu falei, em questão a plataforma também, né? Conforme a gente foi se aprimorando, entrando ali, né, tendo mais afinidade, a gente começou a perceber que tem uma série de fragilidades também a plataforma, assim como o sistema Ensina Blue tem, e até hoje continua tendo, né? Porém, a gente está sempre aberto, né? Ninguém é perfeito, né? A gente é falho, claro, com certeza, a gente está aprendendo todo dia, né? E aí a gente percebeu ali uma série de fragilidades que atrapalham também, né? O dia a dia do trabalho, né? E fica muito difícil, né? A gente já tem aquela dificuldade de estar presente na vida da criança, né? A gente já tem aquela dificuldade de saber como a pessoa está recebendo. Eu digo a mãe, né? A tia, a avó que está aplicando, né, esse planejamento. Então, eu acho que a conversa começa por aí, né? Quando eu digo que o professor se sente frustrado, né, é porque também o professor não foi preparado para essa devolutiva no ensino à distância ou modelo não presencial, né? Porque a gente espera ali um relato ou a gente espera ali uma foto, né? Mas ele não vem exatamente da maneira que você faz lá no CI, no seu portfólio, no seu registro, né? Então, as mães, os pais, as famílias, eles têm outros objetivos também, né? Eles estão vivenciando outras realidades, né? Eles têm outras lutas, né? O nosso trabalho é muito importante, a nossa família também é muito importante, né? Porém, o nosso trabalho é uma das prioridades da nossa vida. E para eles, não, né? Então, a gente tem que ter muita sensibilidade com essas famílias, né? E lembrar que essas crianças têm que estar no foco primordial, né? E lembrar, melhor ainda, pensar que depois que isso tudo passar, né? Essas crianças, eles vão estar tão fragilizados quanto nós nos estamos sentindo hoje, né? Então, a gente tem que estar preparado para a situação nova. Nós, enquanto profissionais, hoje, nós temos que nos transformar, porém, nós precisamos de apoio. E precisa de um tempo, né, Audrey? Precisa de um tempo para poder se adaptar. Porque, assim, uma coisa é tu conseguir mexer com meios tecnológicos, enfim. Uma coisa é esse meio não ser tua ferramenta de trabalho diária. E tu ter que fazer tudo por ali. Então, assim, não... né? Então, assim, quando a gente fala da formação e essas coisas, não se deu tempo para que as pessoas conseguissem interiorizar e entender como fazer tudo via não presencial, né? Então, a gente chamava atenção para isso. Uhum. Então, outra coisa que me deixou preocupada, né? Outra fragilidade que eu percebi ali na plataforma é questão de nota, né? Eu não sei como é que funciona a plataforma para... Depois a Joana pode falar um pouquinho para o ensino fundamental, né? Porém, na nossa plataforma ali da educação infantil, tem um espaço para nota. Se você não finalizar com a nota, o pai não consegue visualizar como finalizado. E os pais ficam mandando mensagem para a gente, perguntando, prof, você viu? Prof, meu filho fez a tarefa, mas não aparece para ele finalizado se eu não colocar lá o tal do 100%, né? E a gente sabe que a avaliação na educação infantil é parecer descritivo. Na verdade, a avaliação em qualquer etapa da educação é complexo por demais, né? É um processo constante, principalmente na infância, né? A gente está fazendo ali o modelo não presencial, mas a gente está avaliando, a gente está querendo estar junto e querendo entender o que está acontecendo, né? Por isso que a gente tem a rede social também como um suporte para ouvir a voz das crianças, né? Para saber, ter um contato direto, né? Saber o que está passando nessas famílias. Então, outra coisa que é muito complicado, sabe, gente? Eu vejo, né, a devolutiva que eu tenho é a questão da internet. Hoje nós temos
famílias com 3, 4 filhos, com um celular, com 3G, fazendo as tarefas, desenvolvendo as propostas, né? E, às vezes, se tem Wi-Fi em casa, é um Wi-Fi ruim, baixa qualidade, né? Fica complicado. Hoje, muita gente já voltou a trabalhar, né? Então, fica complicado. Tem que se exigir uma coisa que, às vezes, não faz parte da realidade daquela pessoa, né? E a gente tenta alcançar aquela criança do jeito que dá. E pensar assim, ó, vamos tentar fazer da melhor maneira possível para tentar deixar aquela família feliz, imaginar uma proposta, criar uma proposta que vá deixar todo mundo interagindo de uma maneira feliz, que desenvolva ali, que estimule as linguagens de uma maneira atrativa, que não estresse ninguém, que não deixe ninguém irritado, que eles possam aproveitar um momento legal ali na família, porque quando for o momento de estar voltando a interagir todo mundo junto na escola, no CI, aí vai ser outra batalha. Aí a gente vai ter que lidar com outro tipo de situação, né? Em relação à emoção, em relação a sabe Deus o quê? Que hoje está acontecendo que a gente não tem acesso a eles, né? E eu quero dizer também que a gente teve manifestações, assim, de vários grupos de professores, sabe? Pessoas, assim, parceiros mesmo, sabe? A gente ouve, às vezes, em rede social, professor dizendo, a gente vai ter que se transformar em youtuber, a gente vai ter que, né, virar ator, atriz. Sabe, gente, eu tô vendo, assim, ó, coisas maravilhosas, sabe? Professores, assim, se preocupando uns com os outros, sabe? Construindo tutoriais de passo a passo para entrar na plataforma, para mostrar como é que posta um vídeo, para mostrar como é, sabe? De CI para CI, de professor para professor, sabe? Algumas diretoras que são parceiras, algumas coordenadoras que são 10, sabe? O que a gente vê, né, Audrey, é uma entrega muito grande dos profissionais da educação nesse momento, né? Todo mundo se desdobrando, se desdobrando para dar conta de aprender, dar conta, sabe? Eu tenho dificuldade, peço para minha amiga, o que a Patrícia ontem, secretária, colocava na live, de fato é isso. Os servidores estão se doando, estão fazendo um trabalho excepcional, sabe? E a gente só precisa ter uma calma. A gente sabe da capacidade do comprometimento dessa categoria com a educação de Blumenau. Tanto que Blumenau é uma das referências, né? Uma referência de educação. E por quê? Porque a gente tem profissionais competentes, a gente tem servidores muito competentes. Então, precisa cada coisa no seu tempo para que a gente consiga desenvolver um trabalho. Olha, em 4 semanas, o que conseguiram desenvolver. Né? Então, é importante ter esse olhar do momento de dar aquela, sabe, daquele intervalo, sabe, do respiro das pessoas conseguirem entender. Tem que ter um pouco de empatia nesse momento. Todo mundo está passando por uma situação muito difícil, né? A questão da educação não presencial, ela evidencia muito mais a questão da desigualdade social que a gente tem dentro do sistema que a gente vive, né? Então, eu não sei se o Sueli quer comentar alguma coisa nesse ponto, quiser trazer uma contribuição, já que está participando de muitas discussões, a Sueli tem vivenciado muito isso a nível de Estado e até a nível nacional dentro da nossa confederação. Se quiseres pontuar alguma coisa, Su. Não, eu vejo o seguinte, né? De novo, eu acho que é um cenário. Eu estou aposentada, mas convivo aí com a classe trabalhadora, né, principalmente voltada à educação, não só aqui em Blumenau, mas aqui em Florianópolis, em outros municípios aí, e a angústia é a mesma, mas, no entanto, a unidade também é a mesma. Nós temos muito isso conosco dentro da educação, porque nós, muitas vezes, lá no mundinho da escola, quando a gente tem mudança de diretor, né, como nós temos aí democraticamente a eleição de diretores em Blumenau, a gente não fica voltado para essas questões que é política, não é uma política partidária, mas é política, mas porque a gente aponta primeiro o compromisso que nós temos com a educação, com os alunos, com a comunidade. Então, a gente põe esse trabalho à frente.
E o que eu estou acompanhando, e eu falava também semana passada na rádio, é que assim, o que me assusta, o que nos assusta em termos do movimento sindical, é fazer com que a sociedade entenda, e eu vejo aqui pelos comentários também dessa live, que qual é a nossa posição aqui. Nós temos dois lados aqui. Nós não estamos dizendo que a CEMED está errada e nós estamos certos. Nós estamos tentando buscar a construção disso juntos, né? Então, não tem essa de dizer assim, a CEMED sempre respondeu corretamente e prontamente. Óbvio, isso é o mínimo que tem que ser feito nesse momento, porque esse é o papel do Executivo, da Secretaria de Educação. Né? Então, nós estamos com papéis distintos e é importante que quem está nos assistindo entenda isso também, que no mundo aqui nós estamos falando que o executivo tem que executar, tem que fazer funcionar, e o sindicato tem que acompanhar para ver qual é a condição que está se dando para que essas pessoas trabalhem. E aqui a Audrey apontou muito bem a importância de ter o olhar, e foi nesse sentido que o sindicato sempre se mostrou, né? A Geice tem acompanhado agora o Conselho Municipal de Educação, mas eu também já estive ali, e não sou inimiga de ninguém tem o Mário como inimigo, a Patrícia como inimigo, ou diretor ou coordenador pedagógico. Não é essa questão que nós estamos dando aqui agora. Nós estamos dizendo que o movimento sindical, o sindicato, tem a obrigação de acompanhar como é que estão essas estruturas, condições de trabalho e como é que está a saúde desse trabalhador para dar conta dessa novidade. Obviamente é novo para todo mundo. Jamais a gente imaginaria que a gente estaria vivendo um momento como esse, né? Mas é importante a gente apontar que o correto, até o meu amigo Índio fez uma colocação aqui, que eu acho que é de extrema importância, Índio, que é assim, nós temos que buscar unidade. E é isso que o Sintraceb buscou desde o início da pandemia, a unidade. Mesmo que o Conselho Municipal ele seja a sua maioria voltada para o governo, o sindicato nunca se colocou lá contrário, no sentido de birra. Quando nós colocamos dentro do Conselho Municipal de Educação, ou mesmo com o governo, nós estamos colocando um outro olhar. E o nosso olhar é principalmente de garantir o que é justo, o que é igualitário, o acesso a todas as crianças, né? E que daí não é só o acesso por acessar, mas com que qualidade, porque os nossos profissionais, de um modo geral, não tiveram capacitação e não tem qualificação nesse momento para atender a essas famílias. Né? E a Audrey apontou muito bem, né? Eu quero saber, até o sindicato encaminhou um documento para o executivo solicitando como é que atinge, se uma professora já respondeu aqui, né? Que de 30 alunos, 2 ou 3 ou 5 respondem às atividades. Então, nós temos que apontar aí e construir junto com a secretaria, junto com o Conselho Municipal, e o sindicato quer estar junto nesse processo, de não fazer só agora, né? Porque me parece muitas vezes que é finjo que ensino e as famílias e as crianças fingem que aprendem, né? E nós já temos isso, às vezes, até dentro da escola presencial, muitas vezes, né? No presencial, às vezes, a gente tem isso, porque, dado esse currículo que tem a educação, que não se renova no sentido da localidade, né? Das suas localidades, muitas vezes é tudo um padrão para a cidade, para o bairro e para o estado. Então, como se não se renova, muitas vezes também a gente está nessa enganação de ensinar. Então, essa é a preocupação. Então, eu vejo ali que a professora, né, que é a coordenadora, não sei se agora está na direção de escola, da Paulina Wagner, mas ela tem que estar claro que é a obrigação da CEMED dar resposta para os diretores e profissionais da educação. Lembrar, Sueli, quando a gente fala da empatia, quero falar um pouquinho sobre a fala da Suleide, que traz que os coordenadores também estão sobrecarregados. Quando a gente fala dos profissionais da educação, nós, como sindicato, nós estamos falando de todos.
né? A gestão também está extremamente sobrecarregada nesse momento, porque é contato com família, é botar na plataforma, é professor pedindo auxílio, é a CEMED encaminhando mais demanda. Então, quando a gente está falando dos profissionais da educação, a gente está falando de todos. A gente sabe que os profissionais, professores, coordenadores, educadores, gestores, diretores, pessoal da própria Secretaria de Educação, os diretores lá também, eles fizeram um plano de ação em tempo recorde, 75 páginas em tempo recorde. Então, assim, quando a gente está falando dos profissionais de educação do município, são todos envolvidos no processo. E a gente também tem tido um olhar para essa questão do coordenador e do gestor, porque a gestão também está com uma demanda triplicada de trabalho que ela já tem no dia a dia. Vou passar agora um pouquinho para a Jo, se ela quer já contemplar e trazer um pouquinho a realidade aí do ensino fundamental. Bom, mais uma vez, boa noite a todo mundo que acabou de entrar. Já estou vendo que tem bastante gente aí. Estamos com pessoas acompanhando. Ótimo, muito bem. Então, a fala da Audrey da educação infantil, ela também está diretamente ligada com a questão do ensino fundamental, né? As mesmas fragilidades que a gente encontra na plataforma para a educação infantil, a gente encontra para o ensino fundamental. Pouquíssimos alunos acessando a plataforma, pouquíssimos alunos dando retorno das atividades para os professores, automaticamente temos um sério problema nessa questão das atividades impressas, né, dos alunos que não estão indo buscar, a gente tem aqueles que a gente brinca que estão abduzidos nesse momento, né, que estão perdidos, mas, enfim, pensando nessa questão das lives que foram feitas ontem, tanto do prefeito quanto da secretária, a gente sabe que essa pandemia do novo coronavírus, ela mudou completamente os cenários de diversas áreas do nosso cotidiano, e expôs e acentuou um conjunto de fragilidades que já são observadas no ensino público há muito tempo, como, por exemplo, a questão da desigualdade, né, que nesse momento ela está cada vez mais visível e cada vez mais preocupante. Por quê? Temos, assim como a Audrey falou, famílias que têm um celular para 4, 5 alunos, filhos em casa para utilizar e para alimentar a plataforma, fragilidade na questão do acesso à internet, fragilidade na questão do acesso à informação de como proceder em relação à plataforma, como fazer, como agir em determinadas coisas. Então, essa situação de desigualdade, ela tem se tornado cada vez mais latente e cada vez mais gritante, principalmente nesse momento de atividades remotas. Nesse um mês de atividades não presenciais, como a Secretaria de Educação gosta de chamar, é possível a gente fazer algumas análises. A análise que envolve a questão do aluno, que está sem acesso, está perdido, que não está tendo uma isonomia da qualidade do ensino-aprendizagem, a gente não está conseguindo, enquanto educador, mediar o conhecimento para essas crianças, para esses adolescentes, e isso vai causar um buraco em questões pedagógicas muito grande posteriormente. Como a secretária falou ontem na live, sim, teremos problemas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, e vai ficar difícil de sanar esses problemas quanto mais tempo passar. Nós temos a questão da falta de estrutura financeira de muitos alunos nossos, de muitos estudantes da rede pública municipal de Blumenau. Muitos, talvez, nesse momento estão passando fome, porque não têm acesso ao alimento, os pais não têm trabalho, não estão podendo voltar aos seus locais de trabalho. Então, nós temos toda essa questão da falta de estrutura financeira, a falta de estrutura familiar, que também pesa bastante. Se a gente já tinha uma fragilidade muito grande no regime presencial da negligência familiar em relação ao pedagógico que envolve os seus filhos, nesse momento de atividades remotas, isso tem se tornado gritante, né? Os números de violência familiar estão crescendo, estão na mídia constantemente, é impossível um estudante aprender com um pai ou uma mãe que está passando por uma situação de violência familiar. Então, a questão que envolve o aluno é uma questão muito sensível. Está tentando se fazer o possível? Sim, estamos fazendo o possível, estamos tentando ao máximo, estamos recorrendo à ajuda de várias pessoas nesse momento. Mas, infelizmente, mesmo assim, não vamos conseguir sanar todo o buraco que esse processo vai causar no ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Sem contar que o professor, a figura do professor, é uma figura extremamente importante no processo de evolução do conhecimento do aluno.
É com o professor que acontece a interação. Então, a nossa figura, nesse momento, ela está se tornando obsoleta. Por mais que tenhamos nos empenhado em produzir atividades magníficas, ela tem se tornado obsoleta. Porque está faltando essa questão da interação. E aí, agora, eu provoco uma reflexão a você, professor e professora, em relação a uma fala da secretária ontem na sua live, onde ela fala que precisamos estar em contato direto com os nossos alunos, através de áudios e através de vídeos. Bom, eu, Joana, professora, não me sinto à vontade em expor o meu rosto, em expor a minha voz. Não sou obrigada. A minha metodologia de ensino e a minha academia de formação não me formou para isso. Eu não tenho subsídios para isso. Eu não tenho formação e nem conhecimento para isso. Então, acho um pouco preocupante essa fala e provoca uma reflexão em vocês, educadores. Estamos preparados para colocar nossas vozes, os nossos rostos, nesse momento, numa plataforma de ensino que tem acesso a várias pessoas? Enfim, eu acho um pouco complicado essa situação. Outra esfera de análise extremamente importante é essa questão do professor. Como a Audrey colocou, naquela primeira semana que antecedeu ao início da plataforma, no dia 6 de abril, dia 2, dia 3, aquele primeiro final de semana foi tenebroso. Todos nós trabalhamos 13, 14, 16 horas por dia na frente do computador para conseguir dar conta, porque somos, sim, muito comprometidos com o nosso trabalho, porque senão não estaríamos trabalhando na educação, porque isso exige um comprometimento extremamente árduo, diário, de leitura, de conhecimento, de aperfeiçoamento profissional. Sim, está dando certo. Como a fala da própria secretária ontem na live, talvez o pior, entre aspas, já tenha passado. Sim, talvez, porque nos empenhamos muito, trabalhamos muito, incansavelmente, com a ajuda dos nossos colegas, como a Audrey mesmo colocou, com a ajuda dos nossos coordenadores, dos nossos gestores, que também estão extremamente sobrecarregados de trabalho. Então, foi um final de semana muito turbulento. Fomos bombardeados de informações por todos os lados, utilizando nossos veículos de comunicação pessoal, como o nosso WhatsApp, por exemplo, como forma de comunicação. Né? Sendo que o nosso veículo de comunicação com a nossa chefia deveria ser um e-mail. Aquele bendito e-mail que a prefeitura demorou bastante tempo para conseguir criar, para essa plataforma conseguir funcionar. Mas a gente sabe que o WhatsApp, sim, é uma ferramenta maravilhosa, muito rápida e instantânea, porém o servidor não é obrigado a utilizar o seu telefone particular para isso. E aí, mais uma vez, nesse momento, chamo você, professor e professora, à reflexão. Ontem, quando o prefeito falou na live com a Patrícia, falando que o professor precisa ter em contato com o seu aluno, ligar para o seu aluno, pedir para o seu aluno estar presente, bom, também acho um pouco preocupante isso. Eu, Joana, professora, não vou utilizar o meu telefone pessoal para ligar para os meus alunos. Eu não sei qual é o respaldo legal que eu terei posteriormente em relação a isso. Então, isso me aflige muito enquanto servidora, né? Então, esse contato que o prefeito quer que tenhamos com os alunos, eu acredito que deveria vir da gestão enquanto secretaria, não sobrecarregar ainda mais o professor com mais uma função que estamos tendo nesse momento. Essa questão do professor é uma questão extremamente sensível. Por quê? Professores com nenhum conhecimento, ou com pouquíssimo conhecimento, tiveram que, em tempo hábil, em tempo recorde, exatamente, em tempo recorde, criar novas metodologias de ensino, readaptar todos os seus planejamentos, todos os objetivos que foram colocados nos seus planejamentos anuais lá no início do ano, quando apresentamos aos nossos coordenadores pedagógicos. Enfim, tivemos que modificar completamente tudo. Toda a nossa estratégia de ensino teve que ser modificada. E além de tudo isso, e ao mesmo tempo, tivemos que dar conta de lidar com toda uma plataforma tecnológica que não fazia parte da nossa convivência diária enquanto educador. Sim, Patrícia, secretária, foi ofertado várias vezes a formação que envolve o Google for Education, nas HEs. Bom, mais uma vez, eu, Joana, professora, nas minhas HEs, planejo aula,
cumpro todo o burocrático que a escola me pede, às vezes cumpro HE na escola quando os coordenadores me convocam, às vezes marco consultas médicas, porque sim, se eu marcar em outros dias da semana, vou causar um buraco na unidade. Então, assim, secretária, ótimo que a secretaria ofereceu, porém não foi convocação. Então, é muito complicado exigir um conhecimento que não houve uma convocação para nós naquele momento, né? Sentimentos como insegurança, angústia, desamparo, falta de respeito, com certeza permearam os corações dos educadores de Blumenau nessas últimas semanas. Falando dos alunos e falando dos professores, a gente também tem a problemática dos pais. Os pais querem que os seus alunos deem conta, os pais querem o conhecimento, e eles têm o direito. Como fazer? Se muitas vezes eles também não sabem como proceder. Porque se a nossa fragilidade enquanto educador, ela é tamanha, vamos tentar se colocar no lugar do pai e da mãe do nosso aluno. Às vezes do avô e da avó, de 70 anos. Porque muitas vezes os nossos alunos são criados pelos avós, pelos tios, pelos dindinhos, às vezes até olhados pelos vizinhos. Então, a gente tem mais uma vez essa questão da falta do amparo familiar, a falta de estrutura familiar para essa atividade remota, né? Ô, Joana, se tu me permite, Fala, gente. Uma coisa na tua fala que me chamou a atenção, eu quero fazer um parênteses aqui, ó, beijo pra minha tia, lá do Taió, que tá me assistindo. Só pra dar uma quebrada. Sinto saudade, né, gente? Tá aqui no Blumenau, a gente sente saudade lá do povo Taió. Tá todo mundo isolado, né, Geice? Tá todo mundo longe. O coraçãozinho até ficou feliz quando eu vi o nomezinho dela. Uma coisa que me preocupa muito, e daí eu já conversei com algumas outras pessoas sobre isso, outros servidores, a gente acaba trocando muito também com eles. A questão é importante o vínculo, sim, ele é extremamente importante, mas qual que é a segurança? Numa sociedade que a gente vive, que o professor vai ter de gravar a sua aula aí numa sociedade que discute escola sem partido, a censura nas falas dos professores, a gente vê coisas exorbitantes. Qual que é a segurança que esse profissional vai ter de postar um vídeo numa plataforma que ele pode ser utilizado, tirado de contexto, editado, reutilizado? Isso é extremamente complicado, sabe? A gente não tem uma segurança para eu não me sentiria segura e nem confortável em fazer um vídeo que ele pode ser totalmente distorcido daquilo que eu tenho levado para os meus alunos. Eu acho que esse é um ponto também que a gente tem que colocar dessa situação de ficar... Porque se induz de uma forma muito romantizada, né? Então, assim, a fala ontem foi linda. Foi linda. De verdade, tocou o meu coração. Mas é uma fala romantizada, uma fala que se romantiza, temos, realmente seria ótimo. Mas qual que é a segurança que eu, profissional, vou ter? Sabe? Eu vou ter a segurança de que ninguém vai pegar o meu vídeo, editar e fazer 1.500 coisas para me prejudicar? Se isso acontecer, a secretaria, o governo municipal de Blumenau, ele vai me dar uma assessoria jurídica para fazer minha defesa? Você? Sabe? Então, a gente tem que analisar muito friamente todas as situações que envolvem o profissional e pensar qual a segurança que a gente tem de tudo aquilo que a gente vai implementar dentro de uma plataforma que qualquer pessoa ali vai ter acesso e poder fazer com ela o que quiser. Enfim, volta a palavra aí para você. Bom, então, só para finalizar, eu fiz uma análise do aluno, uma análise do professor, mas a gente não pode deixar de fazer uma análise da Secretaria de Educação, que é a nossa mantenedora, né? É quem norteia o nosso trabalho. E aí, então, eu vou falar em relação às falas que foram feitas nas lives de ontem. A live da Patrícia e a live do Mário. Bom, foi falado que todo esse processo foi pensado de forma coletiva, com toda a rede, via conselho. A Geice já falou que o plano não foi votado ainda. Eu, enquanto servidora, enquanto educadora, em nenhum momento foi questionado. Em nenhum momento houve diálogo com a base. Então, essa fala, para mim, cai por terra. Bater no peito, afirmando que somos um dos primeiros municípios a implementar o ensino não presencial, dessa forma impositiva, sem análise, sem consulta, para mim, Joana, professora, não é motivo de orgulho. Levantar aspectos como qualidade versus quantidade,
onde a desigualdade de conhecimento tem se tornado crescente, é extremamente complicado, secretária. Pedir aproximação com o aluno também acho bem complicado nesse momento. Secretária, prefeito, gostaria de deixar um recado para vocês nesse momento. Sim, está dando certo. Sim, estamos indo à luta. Sim, a fala foi bem romantizada ontem. Merecemos, sim, os parabéns, porque, como ela mesma falou, somos heróis sem capa, mas tudo isso que estamos fazendo e que, na visão da Secretaria de Educação, está dando certo, é por esforço nosso. Porque nós estamos indo atrás. Porque nós estamos nos abraçando e estamos conseguindo seguir esse caminho. Então, eu gostaria muito, mesmo, de parabenizar todos os profissionais que trabalham comigo nas 4 unidades de ensino que eu leciono. Gostaria de parabenizar todos aqueles que eu não tenho convívio diário, mas que foram meus colegas em outros momentos e que cruzam conosco em momentos de formação ou que nos buscaram enquanto sindicato para tentar aliviar essas angústias das últimas semanas. Aos 6 professores, eu sim deixo meu parabéns. E o meu pedido de, por favor, não desistam. As coisas só estão começando. A gente tem uma fragilidade muito grande, que é a questão da legalidade. Nós não estamos sendo amparados legalmente em relação a muitos aspectos que envolvem a nossa função de educador. Isso gera uma angústia profissional extremamente grande para nós que estamos na linha de frente. Sem contar os diretores de escola que foram positivados nas últimas semanas, porque estão tendo que ir pessoalmente às unidades de ensino, dar conta das atividades impressas para os alunos que não têm acesso à plataforma. Não desistam, professores, estamos juntos, estamos na luta, o sindicato está olhando por todos os dias, estamos tentando fazer o máximo para encaminhar as demandas, para auxiliar os servidores, para acalmar os corações e mostrar que estamos juntos, que estamos unidos. Agradeço imensamente ao espaço do Sintraceb para podermos estar falando sobre isso. É uma discussão muito polêmica, não temos a ferramenta, não temos a receita de como proceder, como mesmo disse a Patrícia ontem, mas eu acredito que temos umas fragilidades extremamente sérias que precisam ser sanadas o quanto antes. E uma das falas dela que também me chamou bastante atenção ontem foi a questão do pensamento que nós, educadores, precisamos ter em relação ao retorno dos nossos alunos para a sala de aula. Com certeza, precisamos. É um momento muito difícil, a gente não sabe como esses alunos vão estar dentro dos seus coraçõezinhos, e sem contar na questão pedagógica, né? Vamos falar da questão emocional nesse momento. Agora eu peço a vocês que reflitam. Como vai estar nós, educadores, educadoras e gestão? Quem cuida de nós quando nós retornarmos ao nosso ambiente de trabalho? Então, eu fecho a minha fala nesse momento com essa reflexão. Obrigada. Mas não vai embora, viu, Joana? Que é não, jamais. Bastante importante as tuas palavras aí, como professora do chão de sala de aula, né? Que está vivenciando essa questão na carne aí, né? Mas, infelizmente, o que temos visto é apenas uma corrida por soluções aparentemente fáceis, né? E que pressiona ainda mais o psicológico das famílias, dos professores, dos diretores, das coordenadoras, da própria secretaria, né? Então, porque lá também são os trabalhadores, né? Nós não podemos também achar que lá dentro da CEMED as pessoas não são trabalhadoras, elas também são sobrecarregadas, né? O próprio conselho, né? Na pessoa da Maria Luísa, mas e tantos outros que estão lá no conselho. Eu sei que é tudo novo, mas a gente tem que pensar. Eu acho que a secretaria ela certamente ela tem que pensar esse plano, mas ela, na minha visão, né, estou sugerindo aqui que a secretaria comece a montar um grupo de pessoas para pensar, já ir pensando no retorno dos trabalhadores, das crianças e das famílias. Eu acho que já tem que ir pensando, para a gente também não chegar surpreendido no seu retorno. Porque quando a gente fala do acesso a todos, que precisa ser universal,
ele precisa ser universal justamente para não aumentar a desigualdade social. E do jeito que está dado, e que eu não estou aqui dizendo que é culpa de A, B ou C, mas a gente está dizendo aqui que tem fragilidades que ainda podem ser corrigidas ou que não podem ser pioradas, como alguns profissionais, né? Eu vivencio aqui em casa também, a minha esposa é professora, né? Então, também tem essa questão de como é que dá... Quais são os professores que têm um celular, né, particular, com um plano particular, que dá o WhatsApp para as famílias, para agora começar essa comunicação e ter esse acesso. E uma outra coisa bastante importante, porque a gente se preocupou em trazer os dois segmentos aqui, que é os CIs e a escola, como representação da Joana e da Audrey, justamente para também apontar que há uma diferença enorme, porque quando a gente fala de plataforma, de acesso às informações, de mandar as atividades, parece que a gente está tratando todo mundo com a mesma idade, né? Parece que a gente está tratando que todas as pessoas têm a mesma idade, os alunos que têm a mesma idade, que têm a mesma formação com os pais, a mesma estrutura. E não é isso. O que a gente está apontando, e principalmente eu vejo que o sindicato tem um papel fundamental, é saber como é que está ou vai ficar a saúde e a estrutura desses profissionais, né, no decorrer desse tempo, porque a gente ainda tem uma incógnita aí de saber quando é que isso vai acabar, né? Ao que visto hoje, né, que a gente já perde a primeira pessoa em Blumenau e que já estava há 15, 20 dias na UTI, né, e que não é noticiado aqui nos grandes veículos de comunicação, não sei porquê, mas a gente já tem que ficar num alerta que talvez isso vai demorar muito mais. Né? Nós temos aí já um ponto da pesquisa dizendo que nós vamos... o Brasil vai ser ainda o país que mais vai ser atingido. E nós não estamos aqui no mundo que vai ser muito... Se nós não mantivermos aí o isolamento, né? E esse isolamento, ele tem que ter uma preocupação com o psicológico. E como é que a gente... Porque como é que aquele pai, né? Eu aponto muito isso assim, ó, aquele professor, né? Não é casado com outro professor, são poucos os professores casados com professores, ou servidores públicos casados com servidores públicos. Nós também temos os problemas familiares do dia a dia, da preocupação do desemprego que as nossas famílias também pode acontecer. Então, também esse psicológico vem para dentro de casa. Né? A violência contra a mulher, a violência com as crianças, né? O aumento disso tudo dentro do nosso contexto, dentro da nossa comunidade. Então, isso também, a educação tem que ter essa preocupação, né? Eu ouvi na live, tanto do prefeito, mas também da secretária, de que tinha essa preocupação que entrou lá informações sobre agressões, né? Na plataforma, tal. Eu quero saber também como é que está sendo tratado isso, porque não é só uma invasão dentro de uma plataforma, é muito mais do que isso. É uma preocupação que tem que ter de como é que estão essas estruturas. É engano, não é engano? Por que está lá? Né? E se nós já vivemos no presencial essa preocupação da violência, até mesmo com os professores, né? No dia a dia, agora imagine a gente também começar a expor as imagens. Dizia uma professora aqui, eu não quero virar meme. É bem complicado mesmo, assim, ó. Tem coisas que a interpretação é tudo. Na verdade, assim, ninguém tira de que a aula é presencial. Agora, né, e que esse nós vamos tirar o nosso papel como professor. Mas, nesse momento de pandemia, nós temos que ter essa preocupação de como é que essa criança emocionalmente vê que não está indo para a escola, né? E eu vejo os pequenos que ficam mais... Os grandes, às vezes, estão vivendo aí umas férias prolongadas, né? Muitos deles. Mas os pequenos que têm esse apego, que a mãe... Né? Eu estou vivendo isso na minha casa, o meu neto, ele passou uma semana comigo, agora está lá com a minha mãe, com o meu filho, porque a mãe dele, que não é casada com meu filho, né? Tem loja, o marido trabalha e alguém precisa ficar com a criança.
Então, assim, não tem essa organização também. Então, nem sempre é a mãe e o pai que estão no dia a dia com essa criança e como é que tem formação. Muitos dos pais da família não têm formação para atender essa plataforma. Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu espero que a Secretaria esteja fazendo, assim, principalmente, um plano de uma outra equipe para saber como é que a gente sai daqui. Mas é muito louco a gente discutir isso. Não é muito louco. Porque a gente já teve a experiência de ter que entrar e entrou empurrando. E os profissionais, realmente, desde a direção, dos trabalhadores de limpeza, zeladores e por aí afora, todos estão de extrema... Olha, dou meu parabéns, eu infelizmente não estou aí, ou felizmente, né, não estou em sala de aula, mas eu quero dizer que deve ser realmente um grande trabalho passar isso para os pais, para as famílias, dar esse aconchego, né? Dizer, eu recebi hoje a atividade do meu neto, né? Vi as atividades, a professora fez um vídeo, achei fantástico, mas ao mesmo tempo, coitada, né? Eu não, de certa forma, não consegui muito entender o que ela queria dizer. Então, essa interpretação também, né, é complicada para muitos dos pais. Então, eu espero que a gente realmente consiga construir essa unidade entre a secretaria, porque nesse momento nós realmente não podemos dividir, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ficar mais adoecido ainda do que nas aulas presenciais. Uma coisa que tem chegado muito para a gente, eu queria compartilhar um pouquinho, estou falando um pouco sobre a demanda de trabalho dos servidores, é o bendito do termo circunstanciado. Gente... Relatório. Quando a gente... Termo circunstanciado. Dando atenção para o circunstanciado. Termo circunstanciado é uma coisa detalhada. É um termo que tem que detalhar tudo. E, na nossa visão, sobrecarrega o professor. Não tem necessidade de fazer isso. Faz um relatório de entrada e saída para justificar o ponto. Tem um acesso na plataforma, gente. Sabe, sim, tem servidor que disse que precisou fazer lá 8 laudas de relatório. Sabe? Hoje, se tu me dá essa fala um minuto, desculpa te interromper. Mais uma vez, citando a live da Patrícia ontem, ela coloca que foi deixado em aberto para as unidades de ensino, né? A questão da autonomia, de como proceder em relação ao termo circunstanciado, né? Bom, eu trabalho em 4 unidades. São 4 termos circunstanciados completamente diferentes um do outro. Então, além de toda essa demanda de trabalho, de plataforma, atividade impressa, comunicação com coordenação, comunicação com aluno, devolutiva de atividade, e, enfim, todas as outras demandas de trabalho que temos normalmente, temos o termo circunstanciado. Então, assim, compreendo a fala dela na questão da autonomia, e, por um lado, até acho interessante, realmente, nem todas as unidades têm a mesma realidade, certo? Com certeza isso é fato. Agora, o termo circunstanciado, pela minha compreensão, é o que vai nos resguardar enquanto servidor. É uma forma da prefeitura, né, da Secretaria de Administração, ter um controle do que estamos ou não fazendo dentro do nosso horário de trabalho. Se for feito de uma forma diferente para cada unidade, também acaba sendo interpretativo, porque a gente não tem uma unidade para coisa, entende? Então, a gente sai sempre na dúvida de se está fazendo correto, se isso não pode vir a prejudicar a gente enquanto servidor posteriormente. Isso gera também uma carga para gestão desnecessária. A gente está falando de uma rede. Não dá para tratar os diferentes de forma igual? Não dá. Exatamente. Precisa ter uma organização. Né? A gente observa nas outras secretarias que eles trabalham com normativa, se encaminha memorando normativa, portaria, enfim, isso vai funcionar assim, assim, assim. A CEMED não tem esse tipo de organização, o que dificulta muito. Por exemplo, teve uma servidora aqui que colocou como é que fica a questão dos pareceres descritivos agora do meio do ano, né? Como é que fica isso? A gente não sabe. Sabe? Porque, assim, o plano de ação ele deveria ter sido apresentado para a comunidade escolar, o plano deveria ser apresentado e explicado para que as pessoas pudessem se organizar para trabalhar com ele. Mas o que a gente teve? Vamos começar a fazer e depois a gente vê como é que vai. Sabe? Então, assim, não se tem uma orientação
concreta e sabe, isso vai funcionar dessa forma. Isso. Então, assim, precisa dessa organização dentro da secretaria, porque a fala, ela é interpretativa. Eu vou falar que funciona desse jeito, mas ela é interpretativa. Quem está ali, vocês que estão nos acompanhando, podem interpretar de qualquer jeito a fala que eu estou fazendo. E aí, quando se dá uma autonomia sem dar uma orientação, eu disse, a Fernanda falou e a gestão falou, tá, mas onde é que está escrito? Existe alguma orientação? As próprias gestoras ficam perdidas nesse processo todo por não saber mas e a gente está numa rede, e numa rede que troca muito, né? Todo mundo conversa com todo mundo. Aí começa, mas na minha escola faz assim, na minha faz assim, na minha faz assim. Isso. Fazer, sabe? O que tem que ter no relatório, sabe? O que precisa? E aí uma servidora, uma pessoa que está nos acompanhando, ele coloca relatório circunstanciado, é esse o nome? Sim. Relatório circunstanciado, gente. Para quê? Qual que é a necessidade disso? Sabe? Mais uma demanda, enfim. Então, eu acho que precisa ter uma orientação mais direta e organizada do que precisa se conter em cada passo, né? Então, assim, nós não temos a noção ainda e coloca, a Joana também trouxe, vários servidores colocaram, servidores que estão nos acompanhando, gente, quem é que a secretaria, a gestão pública, aí não falando só de Secretaria Municipal de Educação, mas falando como Prefeitura Municipal de Blumenau, ela vai ter que ampliar o programa que ela tem em saúde do trabalhador, gente. Não é que vai ser a estrutura dos trabalhadores quando eles vão voltar para o local de trabalho. E a gente sabe que quando a gente vai voltar para atender as crianças, a gente não vai voltar com a turma toda funcionando, sabe assim? A gente vai voltar aos poucos. E como é que tu se prepara para isso? Sabe? Como é que tu prepara para a criança de educação infantil que quer abraçar o amiguinho? Sabe, a saudade ela tem, a gente também quer. Eu tô há 2 anos fora de sala, mas, gente, nós como professores, principalmente o vínculo que tu cria na educação infantil, ele acaba sendo maior do que dos anos iniciais. Tô falando minha experiência, né? Tu acaba tendo muito eu estou recebendo algumas mensagens que tá dando interferência. Se a Sueli puder desligar o microfone até que eu termine a fala para não dar interferência. Vamos ver se melhora. A saudade que a gente tem e a vontade de ter aquele contato, abraçar, beijar, dar colo, acalentar, ela é real, ela é evidente, sabe? Então, assim, como é que a gente se prepara? Como é que a gente vai se preparar? Como é que a gente vai conseguir trabalhar? Como vamos trabalhar quando a gente voltar? Sabe? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado disso e pensar. A gente precisou fazer, a secretaria entendeu que precisava fazer rápido, precisava abrir a plataforma, ela é um meio, ela até teve uma fala de uma pessoa, mas vocês estão querendo ser do contra? Não é de ser do contra, a plataforma, de fato, ela está auxiliando nesse momento. O que a gente está chamando a atenção foi da forma com que esse trâmite todo aconteceu. Lá no início, a gente colocava a cronologia das coisas. Então, a gente está com aulas acontecendo 1 mês, e a gente ainda não tem uma aprovação do Conselho Municipal de Educação, sabe? Então, assim, as unidades receberam um plano de ação para ver, não, olha só, gente, a gente vai trabalhar, isso aqui é o plano, quero dizer que está muito bem escrito, a Secretaria fez um trabalho muito bom, quem fez o plano, são 75 páginas detalhadas, e isso era extremamente fundamental, que esse plano tivesse chego antes de iniciar, porque aí as pessoas saberiam, o nosso plano é esse, a gente vai fazer isso para depois chegar aqui, vai ser assim, vai ser assado. A gente vai avaliar dessa forma, vocês vão fazer assim, e aí tu já tem uma noção, porque os profissionais começaram a trabalhar muito no obscuro, tinha que botar coisa na plataforma, né? Eu acho que essa organização, ela precisa acontecer. E aí, como a gente tem um tempo até o retorno, porque a gente não vai voltar mês que vem, semana que vem, é necessário que se planeje, que pense naquele profissional que vai fazer o atendimento.
que pense naquele gestor que está trabalhando sozinho, clausurado lá naquela unidade, para atender toda a demanda que tem, como é que vai ser, né? Já tem que ter um acompanhamento agora, mas é necessário pensar na saúde do trabalhador durante e pós-pandemia. Acho que isso é uma coisa extremamente necessária que a gente tem vivenciado aí com toda a demanda que os trabalhadores têm trazido para a gente. Então, Geice, até gostaria de pegar o teu gancho, né, e fazer a continuidade, tocando, infelizmente, em mais uma fragilidade que a plataforma nos mostra, né? E antes disso, eu gostaria de responder algumas falas das pessoas que estão, né, entrando ali. Eu não sei se elas ouviram, né, desde o início, mas o nosso propósito primordial, o nosso objetivo enquanto professores, né, Joana, e do sindicato também, é realmente pensar no melhor. A gente nos nossos alunos, né? Vocês se preocupando com a saúde do servidor, tanto a saúde física quanto a saúde mental, que ambas são importantíssimas, né? Mas em nenhum momento aqui a gente está falando, né, que isso ou aquilo é mais importante, ou que esse ou aquele seja mais importante, de maneira nenhuma, né? A gente se preocupa em fazer uma reflexão válida, né, e que alcance todas as consciências. Talvez isso também seja impossível, mas a gente tenta, né? A nossa angústia hoje é não poder estar na nossa sala de aula junto com os nossos alunos. Foi isso que a gente estava falando, a Joana falou e eu falei também. A gente não sabe como tá as vivências, as expectativas e as realidades dos nossos alunos. Isso é muito frustrante. Isso nós não fomos preparados enquanto seres humanos para viver separados, para viver em isolamento social. Então isso está nos alejando de certa maneira, emocionalmente, sabe? Isso está nos deixando doentes também de certa maneira. Claro que a doença física, ela é muito mais arrebatadora. Ela nos consome de maneira a acontecer fatalidades, infelizmente, como ocorreu com a nossa colega hoje, né? Mas a gente tem que falar das coisas, né? E a plataforma hoje é a nossa realidade de trabalho, né? Então, não é criticando, não é só vendo o lado negativo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente positiva, uma pessoa extremamente alegre, né? Mas se é para fazer dar certo, e a gente quer que dê certo, porque é uma opção, a gente não sabe o dia de amanhã. Quem diria, não é, gente, que hoje a gente estaria aqui, cada um na sua casa, sem poder estar próximo um do outro, sabe? Sem poder se abraçar, sem poder ter contato com as pessoas, nem com a própria família, como a Joana colocou. Então, eu só gostaria de retomar ali a reflexão em relação às fragilidades, não sei se a gente pode chamar de equívocos também da plataforma. E aí, pegando o gancho da Geice, do suporte, da preparação, né? Que são as duas colegas coordenadoras da Secretaria de Educação que estão inseridas em cada sala virtual, né? Essas coordenadoras, elas provavelmente estão ali para dar suporte, para fazer o auxílio, né? Sinceramente, eu não tive ajuda, né, do grupo de professores com as quais eu tive o contato, com as quais me mandaram mensagem. A gente está tendo uma visão dessas coordenadoras de fiscal, né, porque o auxílio, como a Joana falou, o auxílio, os tutoriais, troca de mensagem de grupo do WhatsApp, a gente formou grupos de estudo online no WhatsApp, foi de colega para colega. Diretoras, graças a Deus que nós tivemos a eleição de diretores do ano passado, diretoras maravilhosas nos auxiliando, coordenadoras parceiras, né? Se eu deixei de falar, é porque a gente tem muitas coisas que a gente acha importante estar colocando e a gente esquece, né? A Joana lembrou muito bem, as nossas colegas de trabalho, todas as pessoas, né? Mas que eu gostaria de ressaltar essas colegas, né, que estão inseridas ali nas salas virtuais, que são as coordenadoras da Secretaria de Educação, né, e que a gente esperava, quem sabe, ali um suporte, né, um amparo de maior, eu penso, né, e que até agora a gente não teve um retorno.
Ô, Audrey, uma coisa que eu quero chamar a atenção, a fala da nossa companheira Karen, beijos, sempre está acompanhando aí, e ela levanta uma questão importante, né? Como é que está o atendimento das crianças com deficiência? Os gatos estão ali atrapalhando a live, mas tá. Foi falar da Karen, os dela, enfim, aí os gatos se atiçaram. Joana, como é que tá isso para as crianças com atendimento com criança com necessidade, porque é extremamente importante, né, esse levantamento que ela faz, a gente entender como é que está sendo trabalhado isso. Nós temos muitos alunos com necessidades especiais nesse momento matriculados na rede de ensino. No ensino fundamental tem procedido da seguinte forma: cada aluno que tem professor de apoio pedagógico, a gente insere o professor, a PAP, né, ou o PAP, na plataforma, na sala de aula, e de acordo com as atividades que estão sendo disponibilizadas, cada PAP tem feito adaptação para o seu aluno. Isso para o aluno que tem professor de apoio pedagógico, porque a gente sabe que tem muitos alunos nossos da rede que têm muitas dificuldades de aprendizagem, que não se enquadram no público que tem o direito a ter o professor de apoio pedagógico. Nesse sentido, os professores orientados pelas suas coordenações pedagógicas estão tendo um olhar sensível de tentar adaptar essas atividades para a realidade de cada aluno. Então, pensando na demanda de trabalho que eu havia falado anteriormente, estamos tendo que pensar na atividade da plataforma, pensar na atividade que vai ser impressa, na atividade adaptada que vai para o aluno que tem necessidades especiais, o termo circunstanciado, reunião de web e todas as outras demandas de áreas de coordenação e contato com alunos e notas e burocrático que nós já estamos acostumados enquanto educadores, né? Então, sim, estamos tendo esse olhar sensível para aqueles alunos que não têm PAP, mas automaticamente isso exige da gente mais uma adaptação, mais uma atividade, mais uma demanda de trabalho, né? A gente sabe que em sala de aula isso acaba se tornando mais fácil, porque se eu tenho aquele meu aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem e ele não tem uma professora de apoio, eu vou puxar ele para o meu ladinho, colocar ele sentado do lado da minha carteira, fazer a leitura da atividade, a leitura da avaliação, vou fazer junto com ele, porque eu estou lá presente, enquanto a gente, e sujeito diretamente ligado nesse processo de ensino-aprendizagem. Agora, a gente estando distante, por mais que eu tenha dado o meu melhor enquanto professora para adaptar essas atividades para essas crianças, eu não tenho a certeza de que o que eu estou fazendo está sendo certo. Se ele está conseguindo compreender, se a linguagem está acessível, porque eu, enquanto educadora, não estou do lado dele para mediar, e ele não tem um professor de apoio pedagógico. Então, isso se torna mais uma fragilidade, mais uma desigualdade que está virando cada vez mais latente com esse processo pandêmico que estamos vivendo, né? Os alunos que têm direito ao professor de apoio pedagógico, os professores estão inseridos, estão super empenhados na questão da adaptação, de imagens e tornar o conteúdo o mais fácil possível em termos de compreensão para o aluno. Agora, aquele que não tem PAP, a gente está tendo que ter essa demanda de trabalho também nesse momento. Só que a gente não está do lado desse aluno, né? Então, a gente não sabe como é que está sendo esse retorno. Então, o que a gente está vivenciando, a gente chamava atenção, e que bom que tu relata um pouquinho disso, Jô. No mesmo momento que o professor está aprendendo a mexer na plataforma, né, fazer tudo via plataforma, ele está planejando para a plataforma, ele está planejando uma atividade, daí quem tem PAP consegue ter uma atividade adaptada, e está preparando material físico para ser entregue para quem não tem acesso à internet, que está indo nas unidades buscar as atividades, né? Olha quanta coisa, sabe? No período, a gente tá falando de 4 semanas, gente, sabe? Olha quanta coisa está acontecendo e qual que é a qualidade que a gente consegue entregar. Não porque eu não sou capaz, mas qual a qualidade que eu tenho, sabe? O tempo hábil que eu tenho para fazer 3 coisas extremamente importantes, sabe? Eu acho que é de extrema relevância essa fala da Karen e o que tu trouxesse, porque mais uma vez evidencia a desigualdade que a gente tem, sabe? Fica explícito que às vezes a gente inclui, mas não inclui, sabe? Que a gente tem muito a rever todas essas situações, sabe? Eu acho que, a gente tem uma noção, né? Nós, como diretores sindicais, a gente tem uma noção das falas que vocês trazem. Olha, Geice, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, mas conseguir vivenciar e vocês trazerem isso mais
mais conteúdo, assim, para a gente conseguir entender mais como é que está acontecendo, é de extrema importância. E aí também tem uma situação colocada que aquele aluno que tem laudo, mas ele não tem PAP, ele tem um aprendizado totalmente prejudicado nesse momento, porque ele já teria uma necessidade de um professor de apoio, tem um laudo, na unidade ele já não tem uma PAP, e agora ele está mais desassistido ainda. Então, olha como é que evidencia a necessidade também da política de inclusão que a gente tem no município. Bom, pessoal, a gente já está com 1h15 de live, a gente está aí com mais 130 pessoas assistindo, a gente está tentando responder as perguntas aí dos comentários, tentando trazer as demandas que vêm surgindo de dúvidas, algumas coisas a gente introduziu das perguntas feitas na caixinha lá no Instagram. Então, dado 1h15 já de live, vamos fazer uma rodada final aí com as meninas, para, né, fazer as considerações finais, quiserem colocar, para a gente poder já logo encaminhando para o fim também, para a gente ir dando uma direção. Quem quer falar primeiro? Bom, eu posso Vai falar, lá. né? Eu vejo o seguinte, é um cenário que a gente está vivendo, é um cenário de aprendizagem também. Acho que a gente tem que saber colher coisas boas, infelizmente, diante da pandemia, né? Espero que essa mesma vontade que a secretária Patrícia e com o prefeito Mário têm ido para as lives e têm dito com essa morosidade sobre o compromisso de botar a plataforma a funcionar, eles consigam também identificar a importância dos trabalhadores da educação, a importância do investimento na educação, né? Ontem, quando ele anunciou que vai manter os empregos das ACTs e dos ACTs, eu só tenho uma vírgula para colocar naquilo lá, que não pode ser só da educação, porque houve uma pergunta que seria só da educação ou se os outros também se estenderiam às outras secretarias. Então, eu quero acreditar que o prefeito vai rever esse posicionamento e vai manter o emprego de todos os servidores públicos, porque é o que nós defendemos para todos os trabalhadores na iniciativa privada ou no serviço público, né? Manter os empregos para gerar economia, para poder realmente a gente se erguer enquanto país. Mas eu vejo que o grande desafio, né, eu espero que a secretária e o prefeito também se unam, né, e discutam isso com muito carinho, é o concurso público para não deixar os ACTs nessa fragilidade que estão agora, né? Acho que os próprios ACTs têm que reconhecer que a luta do sindicato sempre foi por concurso público, por garantia, né, de carreira a todos os trabalhadores. Quero acreditar que ambos, né, assim como os demais secretários, mas principalmente na educação, que eles tenham um carinho maior para com as bibliotecas nas unidades escolares, a importância do investimento, né, dentro da educação, nas tecnologias. Só imagino aqui como é que estão loucos e loucas as professoras das salas de informática, né, tendo que ter as habilidades agora para contribuir com os profissionais. Eu sei porque eu fui diretora de 2 unidades e sei o quanto os professores têm dúvidas, têm dificuldade de lidar com a tecnologia, né? Apesar de já estar bastante tempo travada dentro da educação, mas ainda nós temos alguns profissionais que resistem à questão tecnológica, né? E que talvez agora foi o momento de aprender também sobre isso, né? De lidar um pouco com essa questão, mas eu espero que a própria secretaria tenha esse olhar, né? De pensar como é que nós vamos valorizar mais as coordenadoras pedagógicas, né? Diante do trabalho que eu imagino que elas devem estar tendo agora nesse desenrolar como líderes, né? Como lideranças dos profissionais da educação, e valorizar todo o investimento de recurso e tal, desde a lei do piso do magistério, que deveria ser aplicado na carreira, para que a gente perceba mesmo o quanto nós somos fragilizados, né, com falta de valorização.
Então, eu acho que a pandemia ela traz um pouco isso, né? Que essas questões podem dar um norte para nós, e eu digo nós no sentido geral, né? Nós, a sociedade, nós que somos servidores públicos de Blumenau, né? De poder dar um sentido diferenciado para a gente olhar mais com amor, com carinho, porque eu também quero reforçar, né? Uma servidora que fez um comentário ali que parece que a gente está dividindo, não, nem por aí, né? Que o sindicato tem um papel de extrema importância dentro do município de Blumenau e dentro do país, é de apontar quais são as necessidades da base, e não são flores o que estão vivendo os profissionais da educação nesse momento, da saúde, da assistência e por aí afora. Não são flores, nem tudo é flores. Nós precisamos ter unidade, mas desde a construção de um plano com a base, porque quando a própria Undime traz que vão construir, a própria Undime aponta que é importante a participação da base, e a base não está representada na sua totalidade dentro do Conselho Municipal de Educação. A base, então, é construída através de uma pesquisa, ou deveria minimamente ter construído alguma forma de ouvir a base no planejamento, para ajudar a construir e a gente não ter tantas fragilidades. Mas eu espero agora, com o barco andando, que a gente vá ajustando. Eu acho que a própria secretária ontem, na live dela, ela apontou isso, né? Ela reconheceu que errou. Eu acho que isso é bastante importante. Ela teve humildade de dizer, mas eu quero esperar dela também a humildade para chamar o movimento sindical para dentro da construção dessas organizações, que a gente possa construir junto e não ser carregado como muitas vezes a gente tem sido a lá vão ter, e que a grande maioria dos trabalhadores estão aí passando uma peleia aí para dar conta disso. E só estão dando conta porque são extremamente comprometidos. E não é só pelo salário do dia a dia, né? Não é só por isso. É também por isso, mas é principalmente porque são profissionais, são pessoas que vestem a camisa da educação, vestem a camisa independente da situação que se passa. Então, quero dizer que eu fico muito feliz de estar aqui participando dessa live, né? Espero que a gente possa construir outras aí e ir trazendo, quem sabe, diariamente, Geis, né? Semanalmente, aí um diário de como é que está, se avançou ou não, né? Se tem respostas. Eu estou aqui angustiada para saber dos números, porque assim, eu posso ir para frente de uma câmera e dizer que tudo foi lindo, mas eu quero saber a quem atingiu isso, como é que foi atingiu. O Estado de Santa Catarina já apontou, né? Não o governo, né? Mas a pesquisa apontou, são 180 mil alunos que não conseguem acessar nenhum tipo de informação. E eu gostaria de saber, para a gente também saber construir junto um mecanismo de dar conta disso, né? E a resposta disso. E a minha também uma preocupação muito grande é o aumento da desigualdade. Eu gostaria que a gente tentasse, ainda em curso, encontrar formas de não chegar a um rombo enorme dentro da desigualdade social dentro das unidades escolares e centro de educação infantil. Então, parabéns a Audrey, a Joana Zucco, a Geice, ao próprio sindicato, que, né, na pessoa do Sérgio, que coordena lá, que a gente tem, né? E o Júlio aí como suporte também dessa live para que a gente repita isso, e parabéns a todos. Ô, Sueli, só me permite um acréscimo na sua fala antes de eu passar para a Sueli. Quero só compartilhar, gente, a angústia de ontem. O dia de ontem foi desumano, a tarde de ontem, às 4 horas, que nunca passavam para os servidores ACTs. Qual que é a necessidade psicológica, qual que é a necessidade que o prefeito teve de dizer na live da tarde com a Patrícia, olha, nós vamos sentar ali e resolver a vida de vocês, porque eu dependo disso, dependo daquilo, eu faço gestão, ok, mas para que é que tem necessidade de deixar as pessoas angustiadas durante quase 4 horas, sabe? Os ACTs estavam apavorosos, gente,
a gente tenta manter todos os grupos possíveis para levar o máximo de informação possível e dar suporte para os servidores. A gente tem o grupo da educação do sindicato, a gente tem os representantes, e a gente está nos grupos de ACTs também, tentando dar os suportes ali. Gente, os grupos estavam apavorados, as pessoas estavam desesperadas, sem saber o que ia acontecer, gente. Não sabiam o que ia acontecer, estavam assim, ó, a angústia deles doía, chegava a doer, porque a gente estava de mãos atadas, se sentindo impotente, de não poder fazer nada naquele momento, a não ser esperar a live do prefeito, sabe? Assim, qual que é a necessidade de expor o servidor a esse estresse psicológico? Saber se tu vai ter teu contrato renovado ou não faz isso. A gente tá com isolamento, distanciamento social, gente. A gente tá com um psicológico extremamente... sabe, a gente tá assim, ó, a mil, já não sabe o que vai acontecer amanhã, como é que vai funcionar. Na minha visão e no que eu senti, foi desumano, foi extremamente desumano, sabe? Deram um puto elogio, opa, desculpa, não podia ter falado isso. Deram elogio para os trabalhadores, sabe? De fato, são heróis sem capas e fazem uma sacanagem dessa. A gente está falando de mais de 1.500 servidores, mais de 1.500 famílias, gente. Qual que é a necessidade? Se coloca empatia, se coloca no lugar daquele profissional ACT, que escutou a live dizendo, olha, eu acho que vocês precisam melhorar, né? Vocês já fizeram um ótimo trabalho, mas precisa mais, mas agora a gente vai decidir a vida de vocês. Se bota no lugar, sabe? Empatia em primeiro lugar com aqueles mais de 1.500 trabalhadores. Enfim, eu queria compartilhar isso, porque ontem, quando ele falou na live que estava mantido os contratos, que daí não é benesse, sabe? Não é benesse, porque está todo mundo trabalhando e trabalhando muito. O sentimento foi assim, ó. E eu queria poder dar um abraço em cada um daqueles servidores ACTs que eu conversei durante as 4 horas, tentando afagar o coração, tentando acalmar, dizer, gente, vamos esperar, calma, sabe? A gente tá falando de companheiros de trabalho, de servidores que estão se doando, sabe? Precisa ter esse olhar. Empatia, gente. Doeu muito. Acompanhar essas 4 horas foi horrível. Foi horrível para nós que somos diretores sindicais, para mim, né? Tô falando da minha experiência. Agora, tu te coloca na pele de um servidor ACT, sabe? Doeu demais. Enfim, eu precisava colocar isso porque eu tava angustiado. Só dizer, se vocês querem dar ibope lá na live de vocês, criem outra forma, mas não brinquem com a renda e com os servidores, gente. Não façam mais isso. Convidem para ver a live, ok, mas não façam, não brinquem desse jeito. Não digo brincar, porque mantiveram os trabalhos, as pessoas agora estão mais calmas, mas não faz esse jogo psicológico para as pessoas se sentirem que foi uma benesse. Não foi. Os professores estão trabalhando, esses servidores da CT, estão te dedicando mais que 8 horas por dia. Então, vamos aí, se alguém aí do governo está assistindo, ou enfim, tem um pouquinho de olhar para esses trabalhadores. Era isso, eu precisava falar. Se eu não falasse, eu ia explodir. Sueli. Eu só quero dizer que, na verdade, Geice, assim, a gente já está vivendo um projeto de governo federal que vem priorizando o crescimento econômico em detrimento do desenvolvimento social, né? Então, já não bastasse isso, a gente põe ainda na balança como, de uma certa forma, assim, ó, vocês estão na minha mão para resolver a vida de vocês, né? Isso é muito triste. Eu vi aqui a fala da Arlete, né, lá de Rio do Sul, do Sindicato de Rio do Sul, como a Vilani, lá do Ceará, que também está assistindo a live, né? Beijo. Presidente da nossa Confederação Nacional dos Municípios. Então, assim, ó, o que a gente está vivendo aqui, nós estamos vendo uma boa parte do país. Só em Rio do Sul, por exemplo, está se vendo outras questões, a redução de salário dos trabalhadores, né? Então, é muito triste. Claro que é importante que o prefeito Mário garantiu o trabalho dos ACTs. É de extrema importância. Eu não esperava outra coisa vindo dele, sabe? Como ser humano, como religioso, eu não esperava outra coisa. Como gestor público, eu não esperava outra coisa. Eu estava
até bem tranquila, que eu acreditava que isso ia acontecer. Falava isso à tarde para a Geice, para ela ficar calma, que ele não faria isso. Eu quero acreditar que por parte do coração dele e por outra parte porque nós estamos em ano eleitoral, né? Então, acho que essas duas coisas, né? Então, que trariam essa vontade. Mas fico feliz que se mantiveram. Então, parabéns pela atitude do governo de ter mantido os empregos, né? Porque nós vamos precisar desses trabalhadores, como sempre precisou, como a grande maioria, 1/3 da educação é contratado, né? Então, é grave isso, e nós vamos sempre precisar desses trabalhadores. E muitos deles já estão a CT há alguns anos, como a CT, que tem a opção de não fazer concurso público, né? Mas eu quero dizer assim, ó, que nós temos que avançar nisso tudo. E avançar é buscar mais unidade. E o sindicato está aí para montar essa unidade, para tentar minimizar. Eu sei que as desigualdades sempre tiveram, o governo federal ele tem alimentado isso, inclusive em muitas coisas, a questão do Enem, tantas outras questões aí que tem vindo, a gente tem visto isso, né, quando ele se posiciona que quer resolver o problema econômico para depois resolver o social, como tem filas lá de pessoas para receber o mísero R$600, né? Pessoas se contaminando para receber, para depois morrer, porque, como a gente vê em grandes cidades aí, como aqui em Floripa e aí em Blumenau também, as filas são enormes, né? Então, assim, ó, a gente quer acreditar que a gente ainda pode construir localmente uma unidade para sair junto e ter alguns caminhos conjuntamente. O sindicato não é o adversário do governo no sentido contrário ao que se pensa. Nós estamos sempre do lado da classe trabalhadora. Esse é o nosso lado. Nós não podemos nunca estar do lado do prefeito quando ele não toma atitudes que são coerentes com a classe trabalhadora. Então, ontem ele tomou uma atitude coerente. Parabéns para ele. Mas nós queremos muito mais, porque nós precisamos avançar na questão da... Se o sindicato não tivesse feito intervenções, nós não teríamos, muitas coisas não teriam acontecido em Blumenau, né? Muitos postos de saúde não teriam nem sido detetizados ali pós a pandemia, quando foi do Augusto Viana, né? Que passaram uma equipe do S de Queiroz para o Augusto Viana e que não fizeram nada e que muitos se contaminaram. Então, assim, se o sindicato não existisse para estar lá cutucando, seria muito simples, ou talvez a pandemia tivesse afetado muito mais pessoas. Se o sindicato não tivesse se envolvido na questão da educação, seria muito cômodo para o governo fazer qualquer coisa. Mas nós estamos aí para contribuir, para apontar os erros, ajudar a construir um plano e construir a saída disso tudo também, para que a gente tenha menos desigualdade entre a sociedade e menos problemas emocional com os nossos trabalhadores também. É isso que eu tinha para falar. Joana? Bom, primeiramente queria agradecer o espaço do Sintraceb para a gente poder levantar essas discussões que são extremamente polêmicas, né? A gente, enquanto representante sindical, tem tido uma demanda muito grande de angústias e reclamações nos nossos telefones particulares. E que bom que o servidor tem olhado o sindicato como um local de amparo. Agradeço ao espaço para poder discutir sobre esse tipo de assunto. Gostaria de aproveitar, assim que nem a Geice, que deu beijo para a tia de Taió. Quero mandar beijo para as minhas titias, em especial minha tia Marlene, que está de aniversário hoje, que deve estar me vendo. E uma fala que a Sueli colocou e a Geice também colocou, que me deixou muito angustiada, que mais uma vez eu quero provocar uma reflexão do servidor, algumas coisas me deixaram um pouco preocupadas ontem em relação a essa questão dos ACTs. Quando a secretária de Educação ela se coloca como gestora e agradece aos seus professores pelo trabalho que estamos fazendo, e minutos depois o prefeito assume a fala e diz que posteriormente vai definir o que vai ser feito com a vida desses servidores, acho um pouco complicado. Aqui nos comentários, palavras como desumano, desnecessário, sim, muito desumano e muito desnecessário. A gente sabe que isso foi uma cartada política, né? Estamos em ano eleitoral,
Então, foi uma forma de se promover nesse momento. Mas o que me deixou mais incomodada enquanto servidora foi ter ouvido as falas de alguns colegas meus no sentido de muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Mário, por não ter nos demitido. Gente, é o mínimo. A secretária não pode, por hipótese nenhuma, agradecer o nosso trabalho, enaltecer o nosso trabalho, para 4 horas depois demitir 1/3 dos profissionais da educação. Ela não pode elogiar a maneira como a plataforma está sendo conduzida, se 4 horas depois ela vai demitir mais de 1.500 funcionários. Sim, foi uma estratégia política. Foi desumano, foi desnecessário. E agradecer, gratidão, eu acho que não é a palavra. Acho que é o mínimo. Esse olhar sensível para o servidor tem sido bem preocupante nos últimos tempos. Com certeza, houveram muitos colegas nossos que, na tarde de ontem, pegaram os seus boletos, um papel e uma caneta, e foram fazer as contas. Sim, teve para saber o que iam poder pagar. Relataram. Então, é complicado. É complicado isso porque envolve questão de estrutura familiar, muitos dos nossos colegas têm filhos. Eu fui ACT durante anos e a gente sabe da angústia que é ser um profissional ACT na educação. A gente precisa pagar para fazer a prova, esperar a qualificação, esperar sair o quadro de vagas, rezar para conseguir uma vaga boa, rezar para conseguir uma vaga, né? Para iniciar o ano letivo já trabalhando dentro da unidade, porque somos comprometidos com o nosso trabalho de educação, sim. Somos educadores, sim. Mas eu tenho minhas contas para pagar. Final do mês, as contas vencem. E eu preciso dar conta delas. Assim como todos nós. Então, eu não trabalho por amor. Amo muito o que eu faço. Muito. Mas não é o amor que traz a comida para dentro da minha casa. É o meu salário enquanto servidora. Então, mexeram com as estruturas familiares dos nossos servidores ontem. Mexeram com as estruturas emocionais dos nossos servidores ontem. Brincaram seriamente com os nossos profissionais ACTs. E eu acho que isso compra uma briga muito grande dentro da Secretaria de Educação. Eu não sou mais ACT hoje, mas fui durante muito tempo. E se hoje eu consigo trabalhar, é porque eu tenho um profissional, o meu colega ACT do meu lado, fazendo o trabalho dele também. Nós somos uma equipe de trabalho. Um precisa do outro dentro da nossa pirâmide de conhecimento, dentro da nossa pirâmide de processo de ensino. Então, acho muito insensível da parte do governo ter brincado com situações extremamente comprometedoras no dia de ontem. A gente já estava angustiado demais, esperando algumas demandas, e pisaram ainda mais no nosso calo, né? Eu me senti ofendida enquanto servidora ontem, desrespeitada. Espero que as nossas análises tenham esclarecido alguns encaminhamentos de alguns servidores que ainda estavam com dúvidas em alguns aspectos. As dúvidas que ainda permanecem, muito provavelmente não foram sanadas, porque a secretaria não está sanando as nossas dúvidas enquanto sindicato, então a gente também não consegue fazer o repasse. Mais uma vez, agradeço o espaço para estar discutindo sobre esse tipo de assunto que é extremamente polêmico, importante, vulnerável, sensível nesse momento. Professor e professora, vamos firme, que a gente está só no começo. Obrigada. Então, nas minhas considerações finais, que não são nunca finais, né? Como a Joana falou, ainda ficam milhares, né? Mas eu vou tentar resumir, né? Vou ainda na deixa dos ACTs, né? Gostaria de lembrar, né, e relatar que, por exemplo, no meu CI, 50% das salas virtuais da plataforma só estão rodando, só estão indo muito bem, obrigada, conforme o relato da secretária, senhora secretária, devido às professoras ACTs. Se não fosse por elas, não estaria rodando de tal maneira. Né? Então, um beijo para as professoras Ceirondina Helena da Silva, que são excepcionais no que fazem
como todas as outras, né? Outra coisa também que eu gostaria de lembrar e fazer uma reflexão, né? Desde o início do nosso isolamento social, em várias falas, em várias lives, né? Foi colocado que a partir do momento que o local de trabalho estivesse aberto, que as portas estariam abertas para receber os servidores, os professores, a secretaria da escola, do CI, para que usasse o computador, a internet, né? Porque os relatos, às vezes, não só das famílias, né, mas dos professores, é aquilo que a gente falava no início, né? A dificuldade de uma boa internet e tal, né? Então, hoje a gente tem relatos de que não está tão bem assim também, né? Então, pedir um olhar sensível, né, da Secretaria de Educação para esse lado também, né? Será que está realmente acessível os computadores da escola, do CI, né? Será que todos os professores têm acesso com os seus cadastros, né? Bem, já que agora a maioria dos computadores eles têm o cabeamento da fibra ótica, né? E por isso a gente precisa entrar com os logins dos cadastros. Então, será que está realmente acessível, né? E para finalizar, então, já que falamos em olhar sensível, né? A gente que é professora de educação infantil, a gente fala sobre isso o tempo inteiro. A gente fala de interações o tempo inteiro, a gente fala das linguagens o tempo inteiro e a gente fala do olhar sensível o tempo todo, né? Não é uma questão de estar cobrando, não é uma questão de estar falando mal ou reclamando. É uma questão de 2 pesos e 2 medidas, certo? Eu gostaria muito de fazer o meu trabalho bem feito, né? Porém, eu gostaria de ser ouvida, porque as pessoas querem ser ouvidas, né? A gente vê relatos aqui nas mensagens, a gente vê nos grupos de WhatsApp, as pessoas querem ser ouvidas, né? As pessoas, como a gente já falou, estão sofrendo de ansiedade, as pessoas têm necessidade, né, de trocarem experiências, de trocarem angústias, porque a gente sozinho em casa para resolver um problema de casa é fácil, agora quando é para resolver um problema que a gente não tem precedente, que a gente não tem ideia de como vai resolver, é muito difícil, né? Então, um olhar sensível, já que a gente tem que ter um olhar sensível para as nossas crianças, que essa é a nossa preocupação, né? Os nossos objetivos, né, os nossos conceitos de trabalho são voltados para isso. Então, que a Secretaria de Educação tenha um olhar sensível em relação aos servidores e servidoras do município de Blumenau, né? A gente está localizado aqui no município de Blumenau, a gente sabe que a pandemia é mundial, com certeza a gente tem consciência disso, mas a gente tem que dar o primeiro passo e cuidar do nosso quintal primeiro, para poder ter êxito, para poder começar a pensar em ajudar as outras pessoas. É tudo que a gente mais quer. Em outras situações de enchente, de catástrofe, a gente enchia o carro de caixa de leite, a gente enchia o carro de cobertor e ia à luta. Agora a gente não pode fazer isso. A gente tem angústia no coração de pensar que as nossas crianças estão não sei aonde. Vocês me desculpem, mas isso me emociona. Isso me corta o coração, sabe? E, por fim, já falando em relação às nossas crianças, às nossas famílias, né? Lembrar que nunca vai deixar de ser o nosso objetivo, né? As crianças são o futuro desse país. E o futuro desse país nos preocupa. Nos preocupa porque esse país é maravilhoso. Essas crianças, para nós, representam algo que talvez a gente não alcance agora, mas que talvez a gente possa contribuir um pouquinho, para quem sabe a gente ter um futuro melhor. Então, eu quero agradecer também a minha família, o meu pai, que sempre foi um revolucionário pacificador. Pai, um beijo, eu te amo. A minha família, de um modo geral, a minha sogra, que é uma diretora show de bola, o meu marido, a minha mãe. Às vezes a gente pensa diferente na família, mas eles nunca deixaram de me apoiar. Os meus colegas do sindicato, lá da creche, da escola, um beijo grande. Muito obrigada por me proporcionarem esse momento de contribuição. Espero, como a colega Joana colocou, eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho na vida de vocês.
Um beijo no coração de todos. Obrigada, Audrey. Sueli, queres comentar mais alguma coisinha nesse término? Daí eu já finalizo. Tem informações... Liga teu microfone. A gente tem coisas importantes ainda no final. Na verdade, a Audrey traz o sentimento e a fragilidade, né, à tona, né? Ela traz de como é que muitos dos trabalhadores aí estão se sentindo nesse momento, né? Impotentes, e quem está segurando o rojão é a família que está dentro de casa, que está próximo, que está segurando essa barra aí para todos, do lado emocional também, né? Mas eu queria trazer aqui uma frase de Cora Carolina, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O que vale a pena na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Eu acho que essa frase, ela traz exatamente o que nós estamos passando agora. É uma frase que, para nós, a educação, a grande maioria já conhece, né? Mas que ela traz exatamente essa questão, assim, não importa como é que a gente partiu, de quem estava certo e quem estava errado. Nós queremos agora acertar o passo para poder construir o diferente e o menos desastroso para a sociedade como um todo. Mas eu queria aproveitar e também dizer assim, é bem importante, né? A gente saber que está assistindo essa live pessoas de outros municípios. Eu até quero propor aí para Lodemar, para a Rosiane Peixe, né, que são de Gaspar, que a gente até faça uma outra live entre municípios com a Arlete, a Juscelia, lá de Criciúma, está assistindo, a Vilani, do Ceará, que está assistindo, que a gente possa fazer uma live, eu até me comprometo a construir essa live, com outros trabalhadores da educação de outros municípios, para que a gente possa sentir também como é que estão vivendo, ou convivendo, ou sobrevivendo os demais municípios do Brasil, e como é que está esse sentimento, né? Como é que está emocional desses trabalhadores, as condições de trabalho desses trabalhadores nesses outros municípios, para a gente, quem sabe, ajudar aí a construir a saída disso tudo. E obrigado mais uma vez. É isso aí, obrigada às meninas, Audrey, Joana, Sueli, acho que a gente conseguiu, são muitas situações que a gente, né, gostaria de trazer, mas acho que nessa primeira live a gente conseguiu tirar um pouco das angústias e dar uma tomada de posição sobre as nossas ações, sobre o que a gente tem de dificuldade. Primeiro que eu quero dizer que eu não perdoo vocês que estão acompanhando, porque só a Joana, a Sueli e a Audrey ganharam, eu não tenho fã-clube ainda, porque eu sou nova. Então, assim, quero coraçãozinho também, não esqueçam da Jace, não, brincadeira, só para descontrair um pouquinho. Olha, eu tenho vários, tá? Eu não tenho fã-clube, gente, para, que é isso? Vários comentários. Dizer que continue nos procurando, né? O sindicato, ele está remoto, mas a gente tem feito todo o trabalho que está ao nosso alcance e para além dele. Então, assim, tragam as demandas, a gente está aqui, contem com a gente sempre. E finalizar dizendo que foi muito bom trocar com todos vocês. Acho que as devolutivas que o chat nos permite na live, ela é muito boa, porque daí a gente já vai conseguindo responder os profissionais e tendo um respaldo também da nossa visão do que está acontecendo na categoria, para a gente também ter os posicionamentos corretos como representante deles. E dizer que convidar vocês para assistir a live, nosso programa do Sintraceb, toda quinta-feira na Rádio Comunitária. Na semana que vem a gente já vai ter uma outra live especial com a participação da Denise da ISP, que é o nosso Sindicato Internacional de Serviço Público, que vai tratar sobre a questão da campanha, de uma campanha que a gente está assinando e tem outdoors aí pelas ruas, chamando a atenção que trabalhadores protegidos salvam vidas, então chamando a atenção para esse momento da pandemia. Então convidamos também, semana que vem, essa vai ser a live, a gente vai continuar trabalhando, a gente está à disposição. Queria poder dar um abraço em todos vocês, mas o tempo o distanciamento. Meu colega, amigo Ewan, ele fala, canadense, que
ele fala que a gente não deve falar isolamento social, porque a gente não está isolado. Olha aqui, ó, a gente está todo mundo junto. Então, a gente está num distanciamento social. Eu estou começando a me policiar e falar que a gente está num distanciamento social. Então, a gente continua junto, as pautas, elas são grandes, o movimento sindical e a luta em defesa dos trabalhadores, ela não para, ela aumentou ainda mais agora. É isso aí, obrigada a todo mundo que acompanhou. Tamo junto, sigam firme e a gente vai sair dessa muito melhor do que a gente conseguiu entrar. Um abraço, beijo, Patrícia, Camila, todos os outros. Um abraço. Beijo! Beijo. Beijo. Obrigada, gente.